Estamos hoje com uma visita especial, um casal jovem brasileiro, que é o Thiago e a Carol. Eles têm um canal no YouTube que chama Casal Buscapé. Me mataram de inveja aqui agora, porque eu em 4 anos fiz 200 e poucos vídeos, e eles estão quase nos 300. É muita coisa. E o canal deles ainda não é grande, mas vai ficar. Essa é a minha opinião, e eu digo isso por quê? Porque eles são muito diretos, muito simpáticos, muito sinceros. Eles não são do meio jurídico ou o que quer que seja, eles são pessoas normais. Thiago é designer gráfico. A Carol trabalha com vendas e tem um histórico de serial killer também. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu já falei isso numa chamada que eu coloquei no Instagram e eu vou repetir. Eles se declaram casal normal, pessoas simples que vieram tentar a vida em Portugal. E como todo mundo que sai do Brasil para tentar a vida em Portugal, eles têm uma história para contar, com vários acertos e com vários erros. E o que eu gostei muito é que eles foram muito sinceros e objetivos ao assumir os erros que cometeram. Porque quando os brasileiros saem do Brasil para Portugal, vários deles escondem os erros. Chega e fala, foi assim, foi assado, eu fiz, aconteci e tal, não sei o quê, e deu tudo certo. As coisas não são assim. Todo mundo erra. Agora, quando eu falo todo mundo, é gente que nunca viveu isso ou uma pessoa que é muito habituada. Eu cometo erros, eventualmente, em situações muito pontuais. E no passado da minha vida, já como advogado, cometi erros também. E antes de ser advogado e conhecer mais, cometi mais erros ainda. Eu cheguei ao cúmulo de repetir o que me diziam em consulados, quer dizer, de falar bobagens atrozes. Então, todo mundo está sujeito a erro, e o que é importante é a simplicidade para assumir. Então, Thiago e Carol, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui hoje. E eu queria que o Thiago começasse a falar da vontade de vir para cá, da quase ida para a Inglaterra e determinação, definição por Portugal. Ok. A verdade é que desde sempre, assim, eu sempre tive uma vontade, desde muito pequeno, uma vontade de ter alguma experiência fora do Brasil. Ou em qualquer outro lugar que não fosse a minha cidade. Eu tenho a filosofia de vida, assim, já se transformou em nossa filosofia de vida, que é a gente não realiza aquela situação de você nascer, viver e morrer no mesmo lugar. O mundo é muito grande, tem muitas coisas a serem conhecidas. Então eu tinha essa vontadezinha de sempre conhecer outros lugares. Mas a nossa situação social nunca possibilitava isso. Tanto é que hoje a gente diz que Portugal é o país que nos dá a oportunidade de realizar ações que a gente nunca teve. Porque a realidade que a gente tinha social ali, de muita pobreza, de morar na periferia da cidade, numa cidade pequena, do Espírito Santo, ou seja, as coisas vão ficando cada vez menores, a nossa realidade não deixava a gente sonhar com algo tão grande, tipo ir na Disney. Eu nunca sonhei ir na Disney. Hoje eu posso ir na Disney. Lógico que dependendo da situação que o país for ficar. Mas a gente sempre teve essa vontade. E aí chegou, nós nos casamos em 2014, criamos uma vida do zero ali, constituímos uma vida do zero. E nesses primeiros anos de casamento, a Carol trabalhava numa farmácia, e um amigo em comum que ela tinha ali do meio de farmacêutico, ele tinha ido passar com a esposa uma temporada no Brasil. Ele morava na Inglaterra e tinha ido passar uma temporada no Brasil. No momento que ele falou, não, vamos voltar para o Brasil, tentar abrir um negócio. E ele abriu uma farmácia, Carol trabalhava numa farmácia concorrente, mas eles eram amigos. E esse rapaz, esse casal, na verdade, um certo dia chamou a gente para conversar, despretensiosamente, não sei por qual motivo, chamou a gente para uma conversa, para um café, e durante a conversa ele nos convidou para ir para Londres. E foi alguma coisa assim completamente de surpresa, porque a gente não imaginava qual conversa que a gente teria, e eles vieram com essa que era, de certa forma, o nosso sonho adormecido ali, sabe? O nosso objetivo adormecido, mas completamente impossível de ser realizado até então. E aí, durante a conversa, ele foi explicando pra gente como é que era a vida deles em Londres, né, e tal. E a verdade é que no final daquela conversa eles já queriam levar a Carol pra lá,
porque eles já estavam voltando para Londres, em 15 dias mais ou menos, eles já queriam levar a Carol. Eu falei, não, sem minha mulher eu não vou ficar. O Thiago ele tem umas tiradas muito, muito, muito interessantes e muito importantes. Ele já falou no início uma coisa que eu vejo com muito claro na minha vida e na vida das pessoas. Nós não temos grilhões e amarras, não. Não é porque a pessoa nasceu ali que ela tem que viver ali e morrer ali também, não. É muito comum a gente ouvir histórias de interior que a pessoa chega e fala assim, minha terra é isso, aqui é assim, aqui é assado. Ele conhece tudo. Aí depois alguém pergunta, e atrás daquele morro? Eu falei, eu não sei, eu nunca fui lá. A gente não tem que viver assim de forma alguma, esse espírito que eles têm de buscar o novo, o diferente, de querer melhorar. Eu acho que todo mundo tinha que ter isso. Que realmente o ser humano tem que circular para buscar a estabilidade, buscar o bem-estar, buscar a melhoria. E o Thiago, eu já assisti vários vídeos dele e ele conta que ele ficou meses vendo vídeos de Londres e já imaginando toda uma vida, etc e tal. Londres realmente é espetacular, mas não é uma vida muito fácil. Por que Londres saiu do esquema e entrou em Portugal? Uma das coisas que a gente tinha colocado como prioridade no final daquela conversa era pesquisar. Os nossos amigos acabaram voltando para Londres e a gente decidiu pesquisar quais possibilidades nós teríamos de ir legalmente para Londres. Porque era crucial essa questão de Londres, uma verdade que eles diziam que Londres era muito complicado de você viver ilegalmente. E a gente, no início da pesquisa, percebeu isso, que é muito complicado. Então, nós decidimos começar a pesquisar sobre as possibilidades de irmos para Londres legalmente. No caso, seria através de algum visto ou seria através de uma possível cidadania europeia, que até então, antes do Brexit, era possível. Na nossa pesquisa, é até engraçado o que eu vou falar, mas por favor não riam. A gente fez uma pesquisa na família da Carol porque os familiares dela, a avó dela especificamente, tinha uma ligeira sensação de que um antepassado dela, o avô dela na altura, falava um pouco embolado. Essa era a dica que a gente tinha, ele falava embolado, mas não sabíamos se era português, se era espanhol, se era italiano, francês, não sabíamos que tipo... Mas embolado até eu falo. Exatamente, exatamente. Mas então a nossa dica era essa, então a gente buscou, a gente foi até, ligou para os cartórios de Minas Gerais, que eram de onde tinham vindo os parentes da Carol, até que a gente chegou num beco sem saída e nenhuma resposta, né? Nenhuma resposta concreta em relação a Carol. Lembrando que a gente tem vários avós e da Carol também não saiu nada. Eu fui pesquisar a minha lá no meu cartório, no cartório da minha cidade. Fui pesquisar, cheguei lá, tinha um amigo em comum nosso, e eu cheguei para ele, o funcionário era amigo nosso, e eu pedi ele para fazer a busca e ele foi buscando. Eu coloquei o nome dos meus pais, depois dei o nome dos meus avós, depois... E assim sucessivamente. Chegou uma altura em que o nome dos meus parentes não tinha um sobrenome. Ou era Luciano, ou era Maria, ou era o João, ou era a Cássia, não tinha sobrenome. Depois eu pesquisei, perguntei assim, mas como é que meus parentes não têm sobrenome? Em que sentido seria isso? Como é que uma pessoa não tem sobrenome? A verdade é que uma breve pesquisa que eu fiz na internet é que a definição era que os meus parentes que não tinham sobrenome eram escravos. Porque uma característica que os escravos tinham é que eles não tinham sobrenome. Mas como é que eles tiveram sobrenome? Que depois da abolição da escravidão, da escravatura, os escravos receberam sobrenomes dos donos das fazendas onde eles pertenciam, para que eles tivessem um sobrenome. Isso aconteceu não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também e em outros países. Então, assim, o Assis do meu nome, que era a tão sonhada, talvez, descendência italiana que eu teria direito, porque Assis é uma cidade da Itália de onde veio São Francisco de Assis. Assis, é. Então, tipo, eu falei, eu sou italiano. Mesmo pretinho, sou italiano, né? Mas a gente descobriu que sobrenome não quer dizer nada. Ter um sobrenome italiano ou estranho não quer dizer nada. Na pesquisa, eu descobri que os meus parentes eram todos escravos e provavelmente o escravo que teve o Assis, deu origem ao Assis, veio de uma fazenda em que provavelmente o dono era chamava Assis. Exato. Então, Londres saiu do critério e Portugal virou a nova tentativa. Isso há 4 anos. Há 4 anos, a realidade era muito diferente de hoje em vários aspectos. Porque foi exatamente nessa época que houve o boom em Portugal da migração de pessoas com mais recursos e mais qualificadas. Que houve uma migração de 2000 a 2010
de trabalhadores não qualificados. E depois de 2010 a 2020, de pessoas com Golden Visa, etc., vieram fugindo da violência social que havia no Brasil. Vocês perderam a primeira migração de trabalhadores não qualificados, vocês vieram na metade da outra. Mas mesmo assim, eu vejo muita diferença entre 2015 para 2020. Porque, por exemplo, eu como advogado na minha área, em 2000 existiam 5 ou 6 serviços conhecidos. Em 2010 talvez fossem 30. Hoje são 500, 800, 1000, não sei, é impossível contar, cada dia aparece um novo. Aquilo virou um nicho a ser explorado, Portugal virou, vocês acabaram de comentar antes da nossa conversa prévia, virou um mercado. Tudo aqui as pessoas dão um jeito de fazer virar dinheiro. Então, vocês vieram para Portugal, pesquisaram bastante. Eu vi um vídeo que você fala que você definiu o que é morar num lugar e começou a ver vídeos da pessoa dirigindo pelas ruas do bairro e você se sentia ali. Exato. A gente durante o nosso período de pesquisa, que basicamente assim, é realizado entre nós, que a pesquisa foi feita mais por mim. A Carol, ela foi convencida a se mudar para Portugal durante o processo. Porque ao sair da conversa lá com os nossos amigos, a gente ficou meio com o pé atrás. E uma coisa que a gente sempre indica às pessoas que perguntam pra gente é que vontade dá e passa. Quando você tem vontade de sair do Brasil, é importante que você dê tempo para que aquilo germine e cresça dentro de você, sabe? Porque muitas pessoas têm costume de fazer as coisas de repente, de supetão. E é importante que você, ao ter vontade de sair do Brasil, dê um tempo para aquele sonho. Se a coisa crescer, você continua com o planejamento. Parece que em relação a gente, assim, a gente ficou cada vez mais interessado por sair do Brasil. Até então, depois que Londres saiu do radar, a gente queria ir para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Eu pesquisei Itália, pesquisei Espanha, pesquisei França. Por incrível que pareça, Portugal, por mais lógico que possa ser, foi uma das últimas alternativas que a gente viu. Fala a mesma língua, tem muitos brasileiros aqui, é um país relativamente parecido com o Brasil, apesar de todas as diferenças, assim. A gente tem um pouco de dificuldade ao chegar aqui e perceber que a gente não está no Brasil, porque é tanto brasileiro para tudo quanto é lado. Então, Portugal foi nossa última opção. E foi a opção mais correta. Durante a pesquisa, a gente foi descobrindo cada vez mais que seria o lugar certo, até antes de descobrir sobre o processo de legalização, etc., mas acontecia isso muito, porque quando a gente está no Brasil, a gente tem pouquíssimo conhecimento sobre Portugal. O que a gente sabe sobre Portugal no Brasil é o que a gente aprendeu nos livros da escola, que Portugal descobriu o Brasil, aquela coisa toda. Assim, eu não sabia nada mais que isso. Era o que eu sabia sobre Portugal. Durante a pesquisa eu descobri, nossa, tem muito brasileiro vivendo lá. E eu gostava muito mesmo de visualizar as ruas, para ver se era tudo parecido, se era igual. Tinha aquela mística, não, Portugal deve ser diferente, a Europa e tal, né? Mas não era. E eu gostava de ver as filmagens das ruas para ver os monumentos. Eu falei, pô, um dia eu vou estar ali. Tanto é que uma das imagens que a gente mais viu foi da Praça do Comércio. E foi um dos primeiros lugares que a gente fez questão de ir, porque tipo, era a real concretização do nosso sonho. De que o que a gente via pelas telas do computador, a gente estava ali. A sala do comércio é chamada de sala de visitas da Europa. Que é a sala de entrada. Pois. Quem entra por ali. Pois. Entrava antigamente pelos navios, né? Sim. Por acaso foi assim, foi quando a gente teve certeza que realmente a gente tinha concretizado ali o nosso processo. A gente até tem uma brincadeira que eu, como publicitário, fazia que a gente não contou para ninguém que a gente ia sair do Brasil. Durante esse processo de pesquisa, a gente não contou para ninguém. Os nossos parentes e os nossos líderes da igreja ficaram sabendo que a gente ia sair do Brasil 3 meses antes da viagem. 3 meses antes, a nossa família, todo mundo. Porque uma coisa que a gente tem pra gente assim é que, tipo, até ser realizado, a gente tem que guardar pra gente. Não tem que distribuir o nosso sonho pra todo mundo, porque nem todo mundo sonha como a gente. Nem todo mundo tá disposto a sonhar junto com a gente. Então a gente não contou pra ninguém. E durante esse processo de pesquisa, a gente tinha idealizado ir para um certo local. E eu sempre buscava assistir vídeos e saber informações daquele local para se aplicar na nossa vida. Tipo, a gente assistiu muitos vídeos de casais que moravam em Lisboa, que até então era o nosso objetivo principal.
Nosso foco principal e de grande parte dos brasileiros é ir para Lisboa, ir para o Porto, né? Para essas grandes cidades. Trabalho. Pois. Então, a gente estava indo meio que na lógica, né? Estava indo segunda lógica, ir para Lisboa, então eu gostava muito de ver esses conteúdos. Eu trabalhava como designer na Altura, tinha 2 telas, uma tela era o dia todo passando vídeo. Assim, muitas vezes até independente de quem fosse que estivesse fazendo, mas eu queria ver os vídeos, me alimentar cada vez mais para que aquela vontade não se perdesse durante o tempo. Porque da conversa até a nossa viagem passou 1 ano. Em 1 ano muita coisa acontece. A gente criou um planejamento financeiro, principalmente porque, como eu falei, nós éramos pobres, nós somos pobres. Não tínhamos condição nenhuma de comprar uma passagem para vir para a Europa. Só que parece que todas as coisas cooperaram para que o nosso sonho se realizasse. Por quê? 2016 foi um ano atípico na nossa vida. Eu vou te interromper que você está falando uma coisa muito certa, muito certa, muito certa. E está dando um nome errado. Isso não é sonho. Porque quem sonha está dormindo, isso é projeto. Eu gosto muito de, quando eu recebo um e-mail, fala assim, eu tenho um projeto. Quando a pessoa fala que tem um projeto, ela está tomando decisões com base no melhor julgamento que ela possa fazer em relação aos procedimentos necessários para alcançar algo. Quem sonha está na cama dormindo. Ou está na rede olhando para cima e fala, eu tenho um sonho. Você está falando do seu projeto, está chamando de sonho. Mas você realmente, desde o início, agiu como se fosse um projeto. Você trabalhou em cima dele. Então, usa mais projeto que vale mais a pena. Isso não é sonho. Já entrou pro vocabulário. Sonho já. é outra coisa, isso é projeto. E você fez ele tão bem feito, está chamando ele de sonho. Você está desvalorizando o investimento que você fez. Sonho é outra coisa. Sim. Você fez projeto. Sim. Vamos lá. Então, o seu projeto começou a dar muito certo em 2016? Porque 2016 era um ano atípico para nós. Eu, como designer gráfico, nos últimos anos, tem campanhas políticas lá no Brasil, para prefeito, para presidente, etc. Nas campanhas locais para prefeito lá na minha cidade, em 2012 eu trabalhei, em 2014 eu trabalhei, e em 2016 provavelmente eu seria chamado para trabalhar também. Mais especificamente 2012 e 2016. Então, assim, como eu ainda continuava no meio e prestava serviço para o governo da cidade, para a prefeitura da cidade e tal, eu tinha quase uma plena certeza de que eu seria chamado para trabalhar na campanha política de 2016. E para trabalhar na campanha política a gente recebe um valor interessante na minha profissão, para trabalhar como designer gráfico, fazer os santinhos, fazer as entradas de TV, as vinhetas, etc. Então entrou no nosso planejamento essa questão, porque teria uma entrada de dinheiro considerável para a gente, o que contribuiria financeiramente para o nosso projeto. Na verdade, uma coisa que vale a pena a gente falar, que a gente, como Casal dos Capé, a gente leva isso muito a sério, assim, que é o fato de você fazer um planejamento com embasamento, né, com ali, literalmente foco naquilo que a gente quer alcançar. E a gente, antes de chegar em certo ponto, a gente já tinha escrito e anotado todo o projeto, tudo que iria acontecer, todo o valor que ia entrar, todo o valor que nós íamos precisar. Então a gente começou a viver em prol daquilo, né, nesse ano de 2016 para 2017. Então toda a nossa vida, ela se moldou para imigração, para a gente começar a nossa vida em outro país. Então foi a partir daí que começa essa fase da política, da gente ter que juntar dinheiro, de ter que ficar longe, né? Nós tivemos alguns pontos chaves em relação a essa questão da parte financeira, principalmente porque era o nosso maior empecilho. A parte financeira era o nosso maior gigante que a gente tinha que derrubar, porque nossa condição de vida até então não dava, sabe, a aparência de que seria algo que poderia se realizar. Então, essa questão do trabalho na campanha política foi importante, porque teve uma entrada, no final das contas eu fui chamado para trabalhar, tive que ficar 2 meses longe da minha cidade, longe da Carol, no caso. Eu tive que trabalhar em outra cidade durante a campanha política, e era uma cidade relativamente distante, não dava para se ver todo dia, então a gente ficou 2 meses longe, praticamente. Mas foi parcialmente assim, grande parte do valor que a gente conseguiu juntar para trazer para Portugal. Os outros valores foi a questão da saída das empresas. A Carol pediu demissão, no caso, foi demitida até então. Então teve mais uma entrada de dinheiro. Nós vendemos tudo que nós tínhamos. É o ideal. Vendemos tudo que nós tínhamos.
Levando em consideração que nós tínhamos casado há 3 anos e não tínhamos muita coisa. Mas era tudo novo, né? Mas era tudo novo e era o nosso. Era o que a gente conquistou ali naqueles 3 anos, sabe? Agora eu quero que você conte, quero muito que você conte a questão do trabalho que você fez que te trouxe realmente para um outro local em Portugal. Sim. Isso é muito importante. Sim. E aí fizemos toda essa questão da preparação financeira, juntamos a grana que a gente achava que era necessário, só que não adiantava a gente só trazer dinheiro. Eu, como profissional de publicidade, pensei, poxa, Portugal deve ter publicidade também, deve precisar de design gráfico também. Então eu enviei centenas de currículos pela internet para várias empresas, para a OLX, existe um site chamado cargasdetrabalho.pt, que é um site específico para a área de comunicação. Então lá você encontra vagas para publicidade, para publicitários, para redatores, para a área de comunicação em geral. cargasdetrabalho.pt, enviei centenas de currículos para as vagas que estavam lá. E um desses currículos, lembrando que isso foi faltando 1 mês e meio para a gente vir, para a gente chegar em Portugal. Faltando 1 mês e meio, mas eu já tinha enviado nessa brincadeira aí vários currículos antes. Uma pessoa entrou em contato comigo. Era um português e ele estava precisando de um trabalho de design porque o sogro dele abriu um restaurante e ele precisava de alguém para poder fazer a parte visual do restaurante, as logos, as placas, as ementas, cardápios, etc. E ele gostou do meu currículo, viu o meu portfólio, falou, poxa, eu vou convidar esse... Não faço a mínima ideia como ele achou o meu currículo. Mas graças a Deus que achou. É providência divina. Pois, porque dentre tantas opções ele escolheu, né, o meu trabalho, fiz o trabalho para ele, com todas as recomendações que ele tinha, com os prazos que ele tinha, em 15 dias mais ou menos ali o trabalho foi entregue. Porém, durante as conversas a gente foi criando um laço de amizade, né, entre esse casal, esse português e a esposa dele, entre a gente foi criando um laço de amizade e de confiança mútua. Por quê? Eu fiz todo o trabalho para ele, de design, e enviei pela internet. Enviei o trabalho todo original, que é uma coisa que profissionalmente não se faz. Nunca. E ficou meio que acertado ali o quê? Quando a gente chegasse em Portugal, ele pagava a gente. Ele poderia ter desaparecido, poderia não ter me respondido, me bloqueado. E o serviço ficou por volta de 1.000 euros. Como acontece em 99,9% dos casos. Exato. Ele poderia ter desaparecido e a gente teria ficado com 1.000 euros de prejuízo. Até então era um serviço que eu tinha prestado, então assim, ia ficar frustrado. E eles te ofereceram facilidades ao chegar em Portugal? Assim, durante essa negociação, a concretização do trabalho, eles foram confiando cada vez mais na gente, a gente também neles, e eles foram se abrindo. Poxa, por que vocês vão para Lisboa? Lisboa é muito concorrido, por que vocês não vêm para cá, para a região oeste? Porque eles moram na região oeste. Então eles foram nos convencendo e mudando o nosso planejamento um mês e meio antes de vir. 1 mês antes de vir ali. Então eles se ofereceram para alugar um apartamento pra gente, por exemplo, por causa da nossa amizade que a gente criou ali de confiança e tal. Se ofereceram, por exemplo, eles foram buscar a gente no aeroporto. No dia que a gente chegou 5 horas da manhã aqui em Lisboa, do dia 2 de fevereiro de 2017, e eles foram buscar a gente. Então, eles facilitaram, de certa forma, a nossa chegada aqui por causa dessa relação de confiança que a gente criou. Acho que foi e nós sabemos que existem vários casos similares que as pessoas dizem, falam, fazem, prometem. Discutimos aqui mais cedo, não só de amigos de infância, mas até mesmo de irmãos familiares que oferecem facilidades e quando chega na última hora... Exato. É algo que a gente sempre alerta as pessoas que ao vir para Portugal tenha sempre o plano A, plano B, plano C, plano D, e o alfabeto tem mais um monte de letras. E a gente, na verdade, é prova viva, porque nós, apesar de que tínhamos, né, esse rapaz e tal, que poderia nos ajudar, nós ainda assim viemos com planejamento, com reserva financeira para no mínimo 6 meses. Então a gente sabia se o plano A não desse certo, que era essa ajuda, a gente tinha um valor para arrendar um apartamento em cima da hora, para ficar num hotel, alguma coisa desse gênero, inclusive, entendeu? Na verdade, assim, o nosso plano A, que se transformou em plano B, ainda estava ativo. Nós pagamos por uma reserva de hotel que a gente não usou. A gente chegou direto e foi pro apartamento que eles tinham alugado pra gente, arrendado pra gente. E nossa reserva de hotel ficou lá.
A gente perdeu esse dinheiro, a gente aceitou perder esse dinheiro. Segurança nunca é demais. Porque se ele não aparecesse no aeroporto às 5 horas da manhã, a gente iria para nossa reserva de hotel, sem problema nenhum. A gente estava financeiramente reservado ali, tranquilo. Então, assim, nosso plano A que se transformou em plano B estava ativo. Mais uma vez eu ressalto, eu não convidei esse casal à toa. A forma como eles pensam e a forma como eles se posicionaram é notável. Eles tiveram bom senso, eles tiveram sabedoria, contaram com igual a gente está aqui brincando sério, a providência divina também. Muita coisa certa aconteceu, mas muita coisa errada também acontece. Os dois foram para a Zona Oeste, arrumaram emprego, começaram a vida e tudo trabalhando bem. E quando é que começou uma coisinha errada ou outra? Quando é que vocês precisaram descobrir que tinha que realmente arrumar um visto e procurar um profissional? Sim, na verdade, esse nosso conhecido, né, que nós havíamos conhecido lá do Brasil, ele falou, Carol, você precisa de um trabalho e eu tenho, né, uma empresa de um conhecido, de um parente, que você pode ir lá ver se vai dar certo. E daí eu fui lá, o Thiaguinho me levou, e eu cheguei lá, era uma empresa de abate e comercialização de coelhos. Por isso que eu falei que a Carol era serial killer de coelho. Exatamente, e era uma empresa que, né, matava os coelhos, enfim, e foi o meu primeiro emprego. Eu fui pra lá, a gente tinha chegado em Portugal há 2 semanas, mais ou menos, e a partir dali que começou a nossa parte de documentação, porque é a parte mais difícil, né, na verdade. E a partir dali eu vi que a gente precisava correr atrás, e através de um conhecido, nós procuramos um profissional de advocacia que pudesse nos ajudar de forma correta, que a gente pudesse ali nos regularizar de alguma certa forma. Só fazer uma pausa. Em relação ao primeiro emprego, você já tinha imaginado trabalhar em algo parecido com isso? Nunca na minha vida. Assim, ó, pra te situar, eu nunca vi matar, que às vezes a gente fala, minha avó mata uma galinha pra gente comer. Eu nunca vi. Minha mãe não tinha esse costume, minha família não tinha esse costume, era do mercado pra casa. Eu nunca vi. Primeira vez que eu vi, que eu entrei naquele lugar, que eu coloquei a roupa, que parece que é uma roupa tipo da NASA, né? Que você entra, mexe com comida, então você se veste toda. E eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Primeira vez que colocaram uma faca na minha mão, meu Deus do céu. Não vamos entrar em detalhes, não, calma. Então, mas o fato que é muito importante é o seguinte, quem sai de casa, quem muda de país, tem que estar sujeito ao que aparecer. É verdade. Porque tem muita coisa boa que aparece, já vai programado e tal, mas às vezes não. E a gente tem que fazer coisas que são totalmente fora da nossa realidade. Por exemplo, eu conheço um médico que veio para Portugal, era professor de faculdade no Brasil, teve um cargo na política grande e tal. O primeiro emprego que ele conseguiu em Portugal foi numa penitenciária. Mas a pessoa é tão capaz, tão gentil, era tão competente em relação à forma como ela leva a vida, que quando tinha jogos na penitenciária, ele descia para o pátio com os condenados, com os presos, ficava lá vendo o jogo e tal, todo mundo amigo dele. Quando ele saiu, o pessoal foi lá despedir dele, cheio de amigos. Ele jamais imaginou isso, mas ele pegou aquela situação e venceu ali dentro e hoje está muito bem. E você também venceu ali dentro, mas antes de vencer foi procurar um profissional. E o que aconteceu? Exatamente. Essa foi a parte mais difícil de toda a nossa história aqui em Portugal, nesses 4 anos que a gente viveu. Foi aonde nós caímos numa cilada, né? Literalmente. Nós, apesar de termos pesquisado bastante, a gente não tinha pesquisado, a gente achava que todo profissional era profissional. E a gente achava que, tipo, por ser um advogado ou uma advogada... É um advogado português, tu era? Era brasileira? Era brasileira. Era brasileiro, mas já morava há muito tempo aqui, muitos anos. Ela tinha 15 anos. Mas como ela é advogada, eles acreditaram que seria uma pessoa adequada. E que parece que a coisa não correu muito bem. Na verdade, a gente entra até numa parte muito legal que a gente precisa diferenciar, né? Profissional de profissional. E foi aí que a gente caiu numa cilada. Nós contratamos essa advogada e pagamos um valor imediatamente que nos foi pedido, sem nenhuma... enfim, sem nenhuma objeção da nossa parte, só falou X valor pra gente começar a tratar dos seus documentos, e a partir dali a gente
começou atrasos e atrasos, a empresa onde eu trabalhava precisava dos meus documentos, e essa tal pessoa disse que, né, que ela conseguiria, que faria o contrato, que faria toda a documentação, e a partir dali a gente ficou quase 6 meses, né, Tiaguinho, nessa parte de documentação, e a pessoa nunca mais respondeu, nunca mais, né, nos deu sinal de fumaça. Ela fugiu, evitava os contatos. Eu expliquei para eles que, na verdade, quando a gente chega e quer fazer esse tipo de trâmite, o contrato vem do contratante. Toda empresa tem um contabilista, que é o contador no Brasil, e esse contabilista é encarregado por isso, e ele que providencia o contrato, e ele que trata disso, ele se submete ao contrato da empresa, se aceitar e tal, e daí começa todo o procedimento. Então a coisa foi meio estranha, a advogada ter feito isso, foi uma coisa que é difícil de entender, explicar, e a gente não vai entrar em detalhes não. Mas o fato é que veio a indicação pelo grupo do WhatsApp, a indicação não foi feita de má fé, a pessoa que indicou achando que iria ajudar, não é isso? Na verdade, o processo dele dessa pessoa estava sendo ajeitado por essa profissional também. E o dele deu certo? O dele se legalizou na mesma época que a gente, mesmo tendo chegado um ano antes que a gente. Quer dizer, também atrasou não deu tanto quanto. Atrasou tanto, muito mais. Também não deu muito certo, não. Mas o fato é que a indicação pode ser feita com muito boa fé, mas nem sempre é o ideal. É muito difícil escolher um profissional, já fiz alguns vídeos sobre isso, mas a gente tem que pesquisar muito. A pesquisa nessa área é realmente essencial. Vocês perderam muito tempo. O Thiago tem até um caso muito interessante, que ele trabalhava num restaurante, a patroa dele era uma brasileira casada com um português, e quando ela viu que a coisa estava insustentável, o que ela fez, Thiago? Bom, como o Dr. Maurício falou, era uma patroa que ela tinha vindo para cá como imigrante, era imigrante de certa forma, ela compreendia as dificuldades da vida de um imigrante. Então, além do graças a Deus, do meu bom trabalho que eu fazia no restaurante, de certa forma ela sentiu empatia e pensou, poxa, preciso ajudar esse rapaz. E aí teve um certo dia depois que já tinham passado aí uns quase 10 meses que eu trabalhava lá sem o número de segurança social, que era o principal documento que a gente precisava e estava travado. A minha patroa, ela pediu para eu marcar um agendamento em Leiria, na Segurança Social de Leiria, que era a central, e tirou um dia para ir comigo e com a advogada dela, da empresa, né, do restaurante, lá em Leiria. A gente chegou lá, ela chamou o superintendente, a pessoa responsável lá pela Segurança Social de Leiria, e sentamos na cadeira de frente para o rapaz e ela falou, o que eu preciso fazer para contratar esse rapaz aqui? Porque ela estava numa situação delicada. Ela estava dando emprego para um rapaz irregular. Uhum. Isso realmente hoje está muito mais grave que no passado, mas já era complicado. Por mais boa fé que ela tivesse, querendo ali o seu contrato e investindo no seu contrato, ela teve boa fé, ela foi humana, ela se tocou pela situação, foi tudo muito bonito, isso tudo foi muito interessante. Mas ela estava errada. Graças a Deus, foi outra época, e ela estava com uma advogada também para defendê-la na hora, porque tudo é conversa, né? Com bons argumentos a gente consegue chegar em vários locais. E parece que deu certo com essa iniciativa. Conta mais um pouco. Sim, e nesse dia que a gente foi lá, o agente da Segurança Social finalmente disse o porquê do nosso documento estar travado, do nosso NIS estar travado. Eu e o Carol já tínhamos ido, nós dois lá, umas 6 vezes mais ou menos, e não tínhamos conseguido essa resposta, mas aí nessa altura, a minha patroa com a advogada dela, acho descobriram que eram outros contratos, que Exato. Todos tinham uma aparência muito estranha, porque realmente estava tudo muito estranho. Foi o que eles disseram. Então eles não foram considerados. Isso, foi o que eles disseram. Então o seu pedido, na verdade, nunca existiu. Pois, se calhar, eles disseram, o rapaz disse no caso, que o CEF tinha tido acesso ao nosso contrato, e eles sempre tem. Sim, e eles estavam... CEF, Segurança Social, eles sempre têm acesso. Eu gravei hoje, nessa mesma data de hoje, eu gravei um outro vídeo e comentei exatamente isso no vídeo. Falando sobre carta convite. Um órgão sempre conversa com o outro. Sim. Eles tiveram acesso aos nossos contratos e eles estavam desconfiados que esse nosso contrato era um contrato falso. Assim,
É certo isso porque a Carol trabalhava numa fábrica de coelho em um distrito e eu trabalhava em um restaurante em outro distrito, mas os nossos contratos coincidiram aí deles terem desconfiado que esse contrato, porque os contratos eram iguais, só mudavam as informações minhas. Agora da imagina Carol. quantos contratos como esse devem existir que foram, de certa forma, comercializados por 200 euros. Porque o que aconteceu foi isso, infelizmente. Esse contrato não valia nada, não tinha valor nenhum. A pessoa que emitiu não deveria ter emitido, era outro que devia ter feito isso. Sim. Então... E aí, então, nesse dia a gente acabou descobrindo o porquê que estava travado, porque estava ocorrendo uma investigação sobre aqueles contratos. E aí minha patroa falou, então, tá, ok, o que eu preciso fazer para contratar esse rapaz? Aí ele falou, a gente vai cancelar esses contratos aqui e a senhora vai precisar fazer um outro contrato com a contabilista da senhora, um contrato todo corretinho, certa. Isso. E aí, depois vocês mandam o contrato para cá com o pedido da Segurança Social, que aí provavelmente vai correr tudo bem. Isso tem 4 anos já, e demora quanto tempo depois disso? Demorou 2 meses para chegar o nosso número de Segurança Social. Olha a facilidade. Isso depois de 10 meses trabalhando. Então, no caso, ficamos quase 1 ano à espera do número da segurança. Aí a gente questiona, houve grande prejuízo? Grande prejuízo talvez não, mas e o estresse? E a tensão e a expectativa? Quando a gente está numa situação fragilizada, como vocês estavam, começando uma vida nova, num lugar novo e tal, isso é péssimo. Tem que ser evitado ao máximo. É o que a gente sempre fala. A verdade é que chegaram diversas vezes durante esse período que a gente sempre pensou, poxa, alguma coisa está errada, alguma coisa está dando errado, não está andando, sabe? A coisa não está fluindo. Mas a gente tem uma frase que é a nossa filosofia de vida, assim, a frase tema do Casal Buscapé, que já deu tudo muito certo até agora para começar a dar errado. A gente já saiu do Brasil, já saiu da nossa zona de conforto, viemos para Portugal, já estamos aqui, já passamos, Carol já teve que matar coelho, eu já tive que lavar louça numa cozinha de restaurante que eu nunca pensei em fazer na vida. Pra gente desistir agora, não vale a pena. Caminhar mais um pouco até a linha de chegada dá muito menos trabalho do que a gente voltar. Então, assim, desistir, a partir desse momento, desistir nunca foi uma opção pra gente. A gente já tinha feito muita coisa, já tinha movido muitos, sabe, navegado muitos mares para poder voltar. Então a gente decidiu prosseguir e a nossa frase tema mesmo assim. Já deu tudo muito certo até agora para começar a dar errado. Então vamos seguir em frente. Então vamos falar agora sobre Portugal. Vocês estão há 4 anos em Portugal. Já passaram dificuldades? Já tiveram tempo de se ajustar? A vida tão diferente ficou normal? Hoje é a vida de vocês realmente? O que é Portugal para vocês? Quais são as chances que Portugal oferece? Porque a gente vê muitas pessoas que chegaram em Portugal, tentaram, não gostaram ou não se ajustaram ou não foram aceitas para o mercado de trabalho, não conseguiram entrar e falam, Portugal não vale a pena. Portugal não é lugar para ganhar dinheiro. Existe algum lugar? Aí eu sempre questiono isso. Existe algum lugar para ganhar dinheiro? Na verdade existe, Dubai, vai para Dubai. Em Dubai se ganha dinheiro, tem que viver no deserto, não é brincadeira, eu conheço Dubai, já fui lá mais de uma vez. Se você estiver lá numa posição privilegiada, é maravilhoso. Se não estiver nessa posição privilegiada, Deus me livre, que eu não quero nem passar perto, é um lugar terrível para viver, para trabalhar, mas nem Estados Unidos hoje é lugar para ganhar dinheiro, não tem dinheiro fácil em lugar nenhum. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Então falem um pouquinho sobre Portugal hoje para vocês. O que Portugal representa para vocês, para o presente e para o futuro de vocês? Na verdade, assim, Portugal hoje é literalmente a nossa carta de alforria, digamos assim, né? Assim, foi onde a gente viveu praticamente a nossa vida de casado quase toda, que a gente tem 7 anos de casado e 4 deles aqui em Portugal. Foi onde nós construímos a nossa vida e hoje, assim, é óbvio que isso é particular nosso, mas hoje nós temos aqui uma qualidade de vida que a gente nunca pensou ter em outro lugar, a gente nunca teve no Brasil, nunca tivemos acesso, né, Assis? E eu acho que, assim, hoje a gente olha um pro outro e pensa assim, cara, por que a gente não tomou essa decisão antes de ter vindo pra cá, de ter se mudado, de ter feito as coisas corretamente? Porque realmente a vida que nós temos aqui nem se compara, assim, sabe? Portugal foi um recomeço para nós, foi onde nós literalmente encontramos o norte, assim, sabe? É onde a gente quer constituir família, onde a gente tem os melhores sonhos para que a gente possa alcançar e tudo mais. Então, acho que foi mesmo uma decisão assertiva, né? Tudo conquistado. Com muito suor.
Com muito suor. Sim. Nada foi fácil. Nada. Na verdade, pelo fato da gente trabalhar com internet, fazer vídeos para o YouTube, as pessoas têm aquela ilusão de achar que a gente vive de internet, de YouTube, né? E a verdade é que tudo que a gente conquistou foi conquistado com o nosso trabalho. Eu, por exemplo, trabalho das 11h30 da noite às 7h30 da manhã. Enquanto as pessoas estão dormindo, eu estou trabalhando. E as pessoas acham que a gente vive de internet. E é importante a gente frisar assim que, como foi dito no início, nós somos um casal completamente normal. Aqui em Portugal, as pessoas costumam muito questionar o fato: será que dá para viver recebendo um salário mínimo? Nós, em grande parte da nossa vida aqui desses 4 anos, a gente sempre recebeu o ordenado mínimo. Lógico, com aquela questão dos 14 salários mínimos, aquela coisa, mas sempre recebemos assim, não O básico. O básico, sabe? O básico, a gente nunca teve a mais para a gente ter o que a gente tem hoje. Então, assim, a gente faz questão de sempre mostrar no nosso canal que pessoas normais também podem ter sucesso em Portugal. A verdade é que esse é o mais comum, as pessoas normais tendo paciência para esperar todas as fases, porque a vida de imigrante ela tem várias fases. As pessoas muitas vezes acham que chegou em Portugal, vai ter acesso à qualidade de vida que Portugal oferece. Não, no começo você vai ter que sacrificar, sabe? Você vai ter que trabalhar talvez o dobro do que você trabalhava no Brasil. Vai ter que se provar. Sim, assim, a gente costuma dizer que Portugal ele vai te provar. Ele vai provar se você tem força suficiente para aguentar o que você sabe. Porque depois da tempestade sempre vai vir a bonança. Sempre você vai ter acesso à qualidade de vida que Portugal oferece, vai ter acesso a todo o glamour, de certa, entre aspas, grandes aspas, que a Europa oferece. Vai poder viajar, vai poder conhecer, mas você vai ter que caminhar aí um deserto até essa bonança chegar, até essa parte boa de Portugal chegar. Só que tem muitas pessoas que desistem no caminho, tem pessoas que não têm paciência para esperar as primeiras fases ali de dificuldade, a fase de estabilização, que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir, você se estabilizar. Agora eu posso respirar, agora eu posso trabalhar tranquilo. Até isso chegar demora um pouco, demanda um pouco de sacrifício, as pessoas muitas vezes não têm disposição de esperar e de se sacrificar. E aí voltam para o Brasil falando mal que Portugal não presta, que os portugueses são isso, os portugueses são aquilo. E na verdade a gente vê isso como um grande equívoco, né? As pessoas colocam muito na sorte quando na verdade elas têm que investir mais na atitude, na ação, de correr atrás, de chegar e fazer, de ter disposição. Muitas vezes as pessoas não têm paciência, outros não têm força, e chegando no Brasil, como é muito de praxe, numa característica ruim de nós brasileiros, é de terceirizar a nossa culpa. A gente tem que assumir mais as rédeas da nossa vida e falar: não, eu sou culpado pelo bom e pelo ruim. Se der certo, parabéns pra mim. Se der errado, eu falhei. A culpa é sua, sabe? Porque você talvez não investiu tanto tempo e não investiu tanta força quanto deveria. Nós somos um casal completamente normal, sabe? Eu trabalhava num trabalho normal, a Carol também, e aqui a gente teve que se superar para poder dar certo em Portugal. E é muito fácil olhar a vida deles agora, olhar o canal deles, que funciona muito bem, tem muito conteúdo, tem conteúdo bom, eu já vi várias coisas, e falar: mas é muito fácil vocês falarem isso agora. Mas agora é o resultado do trabalho. Uhum. Já me falaram isso uma vez também. Mas a sua vida assim, assim, assim. Eu falei: mas a minha vida é o resultado de um trabalho longo. Eu não sou menino mais, eu já trabalhei muito. E foram 16 horas por dia, e isso, aquilo. Quer dizer, tudo é investimento. Uhum. Quem colhe uma árvore, quem planta uma árvore, um dia vai colher o fruto. Exatamente. Agora a árvore não cresce da noite para o dia. Então é isso. Pessoal, esse é o canal da Casal Buscapé. Dono do canal Casal Buscapé. São vários vídeos, quase 400. Eu vou roubar uns para mim, inclusive, para ver se eu consigo mais número. Os vídeos deles são o que vocês viram, a simplicidade que eles são, a sinceridade que eles professam, que são experiências de vida reais. Eu gostei muito de ver. Eu conheço outras pessoas com canais maiores, mais antigos, mas quando eu vi a simplicidade com que eles passam tanta riqueza de informação, eu falei: eles vão ser o primeiro casal que eu vou convidar que produz vídeo para o YouTube para fazer uma entrevista conosco. Eu achei muito rica. Eu quero agradecer muito a participação de vocês dois, que Deus abençoe, que vocês continuem a crescer cada vez mais, que o canal cresça muito.
que profissionalmente serão cada vez maiores e melhores e que constituam uma bela família em Portugal. Eu preciso te agradecer, preciso agradecer a sua equipe, porque estar aqui, estar na sua presença, né, Thiaguinho? A gente que é tão pequenininho e saber que a nossa história está sendo reconhecida, isso para nós é de grande valor, porque a gente simplesmente decidiu viver e viver de uma melhor forma, né? E a gente tenta passar esse conteúdo de alguma certa forma com a maior veracidade. A gente nunca diz que a nossa verdade ela é absoluta, é simplesmente a nossa vida, da maior simplicidade. E a gente ter esse reconhecimento da sua parte é de grande honra. Então, muito obrigada pelo convite. A gente fica extremamente grato e a gente deseja para o senhor também, para o senhor ou eu, muito mais do que o senhor deseja para nós. Todo sucesso, todo merecimento de tudo que você trabalha muito para isso também. Então, muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Pequenos somos todos, grandes só é o Pai. Deus abençoe. Um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência.